Fala galera, estamos aqui em mais um Manotalk. Dessa vez o assunto é ansiedade. Nós estamos passando por um momento que é um assunto que vem sido muito falado, né? Que é um assunto que a gente pode conversar e compreender melhor como é que isso acontece, quando isso acontece, em que fatores. Será que somos pessoas ansiosas? Até que ponto que isso é considerado normal ou não? Então, para esse papo de hoje, eu convidei dois amigos meus, dois manos, que são psicólogos, o Edgar e a Lígia. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, falar um pouco do que eles fazem, e aí a gente inicia o papo. Eu sou Edgar Gonçalves, psicólogo, coach, palestrante, e eu acredito na capacidade de transformação das pessoas, de transformar para melhor, é claro. Então, eu sou psicólogo, já há mais de 25 anos, também com conhecimento na área de terapia corporal, na medicina tradicional chinesa e alguns outros estudos. E estamos aqui, quero agradecer ao Daniel por estar participando do Mano Talk, é uma satisfação, um prazer para a gente poder colaborar. Estamos aqui no que for possível. Eu sou Lígia Assis, psicóloga clínica há 24 anos, atendo jovens e adultos online, presencial, e tenho especialidade em psicodrama e antroposofia. Estamos aqui para falar de ansiedade, e eu sou bem grata ao Daniel Teles pelo convite, me sinto assim honrada de estar participando desse quadro aí com você. Então vamos falar do assunto. Então, para começar, eu vejo que é importante a gente definir bem o que se entende de ansiedade. Porque a gente sabe que as pessoas se sentem um pouco ansiosas e às vezes é um processo até natural do ser humano, né? É um evento novo, alguma coisa que está acontecendo, uma programação que a pessoa tem, que ela fica pensando naquilo e se sente um pouco acelera um pouco o coração, se sente um pouco ansioso até. Então, a gente precisa definir o que é realmente ansiedade e até que ponto que isso é considerado um processo normal do ser humano e quando o alerta precisa ser ligado, quando tem a possibilidade de se transformar em um tipo de transtorno, por exemplo. Então, vamos definir como é que a gente sabe o que é ansiedade. Então, ansiedade é uma sensação, um sentimento que a maioria das pessoas hoje em dia tem em algum grau. Então, é comum a pessoa ficar ansiosa numa situação nova que ela está vivendo. Por exemplo, esse momento aqui agora, né, de fazer essa conversa online, gera em nós uma certa ansiedade pequenininha. É como entrar num palco de um teatro, é como dar uma aula pela primeira vez, encontrar uma pessoa pela primeira vez, então conhecer um novo lugar e assim vai, novos eventos na nossa vida, né? Então essa ansiedade é comum, aquele friozinho na barriga, aquele que vai acontecer e tal, mas isso não chega a travar a pessoa. Até aí tá tudo bem, tranquilo, acontece com todo mundo e é até bom que aconteça, né? Porque tem aquele ar de alegria também do que vai acontecer. Agora, a pessoa quando ela tá num estado de ansiedade, que aí a gente pode começar já a pensar um pouquinho, ela começa a ter alguns sintomas, né? Então, ela fica irritada, ela fica muitas vezes fisicamente com movimentos mais rápidos, às vezes fica balançando muito a perna, roendo unha, mexendo muito com a caneta. Então, muitas vezes a pessoa ela tem aparentemente já dá para ver que ela tem um nível de ansiedade ali. Muitas vezes muda o humor, a pessoa não consegue nem ouvir direito o que a pessoa está falando, o que a outra pessoa está falando. Ela age muitas vezes por impulso, que é resultado rápido daquilo que ela está fazendo, né? Que é um prazer imediato daquilo. Na verdade, assim, para a gente entender a ansiedade, a gente tem que lembrar que a ansiedade é fruto de uma perspectiva que a pessoa se coloca à frente, no futuro. Ela gera expectativas em relação ao futuro. E ela fica ansiosa quando esse futuro não chega. Então, isso desperta um certo imediatismo. Ela quer as coisas para agora, e quando não consegue lidar com esse agora, gera essa angústia, essa ansiedade. Então, a gente pensar na ansiedade, a pessoa não está sabendo lidar com o que está acontecendo no presente. Então, como ela falou, situações novas, inusitadas, a pessoa tem uma resposta de querer estar tudo resolvido. É uma pretensa ideia de estar no controle, querendo prever tudo.
Mas a gente sabe que a vida é dinâmica, a vida é movimento, a gente pode ter um planejamento, a gente pode ter assim uma ideia do que vem acontecer, mas a gente não consegue prever tudo. E a pessoa que tem esse quadro de ansiedade já instalado, é como se ela tivesse a perda do controle, que ela nunca teve, né? Mas ela tem essa ideia de ter o controle. Então, como você mesmo falou, Daniel, existem vários níveis, né? Então, vamos dizer, tem aquele nível de ansiedade normal, que a pessoa ela passa por um momento de ansiedade. Mas quando isso se torna frequente em situações das mais diversas, e a pessoa se percebe ansiosa nas reações que a Lígia falou, que vai dar insônia, agitação, pensamento agitado, agitação física, dor no estômago, dor de cabeça, enfim, ranger os dentes. Tem diversas formas que se expressa essa tensão interna que a ansiedade pode causar. Então, a gente vê que, pela explicação que vocês estão dando, tem muita ligação, como o Edgar falou, do controle do tempo, né? As pessoas têm uma necessidade de controlar o que pode acontecer, né? E esse assunto me lembrou uma conversa que eu tive com uma pessoa recentemente, onde eu disse uma frase de um escritor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, que ele diz o seguinte: a gente precisa estar disposto a abrir mão da vida que planejou para poder viver a vida que nos espera. Então tem muito disso, né? Porque a gente é muito bom ter planejamento, é muito bom a gente planejar a vida, planejar curto prazo, médio e longo prazo. Mas às vezes a vida não está nem aí para o nosso planejamento. A gente precisa também ter essa flexibilidade em decorrência do tempo, das coisas. Como o Edgar disse, a vida é dinâmica, né? Então é importante a gente também procurar viver o que a vida está esperando que a gente viva. O planejamento é muito bem-vindo, mas nem sempre o planejamento vai ser executado assim, ipsis literis, direitinho do jeito que a gente fez. E ter esse sentimento de ter uma flexibilidade para lidar com a vida também é uma coisa positiva, né, Lígia? Como que você vê a importância da pessoa viver mais o presente? Sim, é fundamental, porque é no aqui e agora que a gente consegue realizar as coisas que a gente quer. Se eu tenho um planejamento para chegar, alcançar uma determinada meta, um objetivo na minha vida, eu preciso hoje, aqui e agora, começar a fazer alguma coisa. Não adianta só eu mentalizar aquela situação futura e não fazer nada. Ou seja, eu preciso ter uma coerência com os meus objetivos e as minhas ações. Então, para eu observar isso e não ficar, muitas vezes, a pessoa que é ansiosa, muitas vezes ela procrastina também as ações que ela precisa ter. Vai empurrando e a coisa não vai acontecendo e aí a ansiedade vai aumentando também, né? Isso relacionado aí a objetivos que a gente tem, metas. E aí não vive o presente, não aproveita o presente. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena aqui, as pessoas que estão obedecendo, estão ficando em casa, será que estão realmente aproveitando o tempo com a família, aproveitando o tempo com os filhos? Porque pode estar o dia inteiro dentro de casa. Só que muitas vezes a mãe está ocupada, o pai está ocupado, é trabalho, é demanda de casa, um monte de coisa, e os filhos chamando. Não está se vivendo o momento presente, né, com qualidade. Então, esse com qualidade é estar presente no aqui e agora 100%. E isso a gente deve fazer com todas as coisas que a gente deve fazer na vida. Seja lavar uma louça, então esteja presente aqui agora, ali, né? Para não ficar ali irritado com a situação, que tem que lavar a louça, que tem que fazer não sei o quê. Numa conversa, num momento de introspecção, no momento de meditação, no momento de leitura, né? De um trabalho. Então, se a pessoa conseguir ficar ali 100% no aqui e agora, ela aproveita aquela situação com qualidade. É verdade. E eu observo também algumas pessoas que eu conheço que têm algumas questões de ansiedade, e eu identifiquei algumas pessoas que têm um certo aspecto de um medo excessivo. E em alguns casos eu já vi até desenvolver o que as pessoas chamam de síndrome do pânico. Em que momento que a ansiedade ela se transforma realmente num problema que precisa de um tratamento até chegar nesse ponto de síndrome do pânico, que é uma coisa que acarreta tantas pessoas, né? Nesse nível que você coloca, quando se torna assim uma síndrome, né, algo mais patológico,
dentro desse quadro de ansiedade, em geral, não é uma coisa que surge na idade adulta. Dentro até de uma linha de trabalho que a gente tem, que é chamado setênios, e na abordagem antroposófica, a gente trabalha, são setênios. É a vida estudada a partir de 7 em 7 anos. O ser humano passa por uma transformação, por uma revisão desse período de 7 anos e ingressa num outro momento, num outro patamar. Então, são fases de reavaliação. O que foi bom, legal, mantenho. O que não foi bom, eu preciso mudar. E o que acontece é que, às vezes, a gente vai vivendo a vida e nem se dá conta muito. Percebe que alguma coisa ficou estranha, algumas coisas que eu gostava, hoje eu não gosto mais, eu mudei o meu sabor, eu mudei meus objetivos, e aí a pessoa tem uma outra trajetória de vida. E não se dá conta. Mas acontece que, muitas vezes, na infância, a pessoa vive situações, tem experiências que são muito marcantes. Experiências que não são tão positivas. E que isso gera uma insegurança em relação ao meio que ela vive. Vamos dar um exemplo? A gente também trabalha com orientação de pais, né? Na educação de filhos. Então, quando uma criança é repreendida sem saber por quê, e muitas vezes a criança ela entende o que os pais estão falando, mas ela não tem condição cognitiva de entender o porquê que eles estão falando aquilo. Tá, meu pai está me dando bronca. Nossa, ele está com uma energia diferente, está num tom de voz diferente, está com uma expressão diferente. A criança se assusta com isso, mas ela não é capaz de entender que se ela jogou um prato de comida para trás, tem a ver com a bronca que ela está tomando. E imediatamente ela não associa isso. Mas muitas vezes o adulto também não entendeu por que ela fez isso. Então é uma dissociação. O adulto não entende a criança, e a criança muitas vezes ela fica com medo do adulto. E às vezes o adulto acha que esse medo da criança é que ela entendeu e que ela passa a ter um comportamento educado a partir do medo. Mas esse medo, quando criança, a criança não tem essa noção disso. E isso vai para o inconsciente. Toda vez que ela vai se colocar na vida, enfrentar determinadas situações, esse gatilho que está inconsciente e a necessidade de aprovação do outro gera esta ansiedade. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento da sua biografia, né? Estudar a sua biografia, para que você possa perceber quais foram as influências que te tornaram a pessoa que você é hoje. Quando esse sintoma, né, os sintomas da ansiedade, eles têm uma frequência, uma intensidade muito grande, aí sim é preciso buscar uma abordagem mais medicamentosa, buscar um psiquiatra, que aí vai dar uma medicação que vai agir no sistema nervoso da pessoa. Isso vai manter assim um equilíbrio basal. Mas isso não cura. O que vai curar é o processo de introspecção e de ela entender como é que esse gatilho emocional toma conta dela sem que ela perceba. Então, a gente vê que, pelos sintomas, a gente consegue identificar o gatilho que a gente tem através de um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento. A gente consegue se transformar e melhorar isso, tratar isso, né? E agora, quando a pessoa está em uma crise, quando ela está num movimento que ela assim está se sentindo muito ansiosa, o que tem acontecido muito com as pessoas nesses dias de hoje, o que a pessoa precisa fazer? A gente sabe que, como foi dito aqui já, viver o presente, né? Então, por exemplo, se a pessoa está se sentindo um pouco ansiosa, ela se concentrar no momento presente, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, e concentrar o pensamento e a energia nela no momento atual. Isso facilita. E processos de respiração e de meditação, a gente sabe também que tem bons resultados. Mas existe mais alguma coisa, Lígia, que você vê que a pessoa possa fazer no sentido prático para que ela saia de uma crise e eventualmente consiga restabelecer um equilíbrio emocional para poder ir tocando entre uma terapia e outra, sabe? Porque às vezes ela vai numa terapia um dia e aí demora alguns dias até a próxima terapia. No meio do caminho, se acontecer alguma coisa, o que ela precisa fazer? Então, uma coisa comum que a pessoa muito ansiosa, ela costuma não dormir muito bem. Ou ela tem insônia, ou mesmo que ela acha que durma bem, ela tem uma noite agitada. Às vezes desenvolve até bruxismo, né? Quer ficar rangendo os dentes. Ou costuma ter muitos sonhos ou até pesadelos. Ou seja, se a pessoa não tem uma boa noite de sono, também isso vai refletir no dia dela. Então, uma coisa que eu recomendo para a pessoa poder dormir melhor, que é uma terapêutica que qualquer pessoa pode fazer,
é uma terapêutica antiga, mas que pouca gente usa, que é o escalda-pés. Então, vou explicar como é que faz. Na verdade, é um escalda-perna. Se a pessoa tiver um balde em casa, né, vamos encher esse balde de água bem quente, óbvio, um quente que dê para colocar os pés dentro, e que tem uma quantidade de água que vá pelo menos até metade da perna, assim, na panturrilha. E ali ela vai ficar por 15, 20 minutos, que é o tempo que vai esfriando a água. Mas nesse tempo que ela vai ficar, desses 15, 20 minutos, que ela não faça nada, do tipo olhar celular, ler um livro, conversar com alguém, ver televisão, enfim, ela não ocupar a cabeça dela com nada. Ela simplesmente vai ficar ali, de preferência fazendo uma respiração, né, profunda, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, para que ela comece a se harmonizar. Porque geralmente uma pessoa muito ansiosa, ela tem a cabeça quente e os pés, as extremidades muito frias, principalmente agora no inverno, né, que está chegando. Então, com essa terapêutica, a pessoa consegue equilibrar a temperatura do corpo e, naturalmente, a cabeça vai esfriando, os pensamentos vão ficando mais tranquilos. E a pessoa fazendo isso antes de dormir, que seja a última coisa que ela faça no dia, né? E depois disso, tirar os pés, enxugar bem, não pisar no gelado, né? Colocar uma meia, enfim, proteger ali para que não tome um choque térmico, e vai dormir, tá? Bem provavelmente a noite dela de sono vai ser bem diferente das anteriores, né? Ela vai dormir mais profundamente, vai ter uma qualidade de sono melhor, e aí, tendo um sono melhor, vai refletir no dia dela. Então, assim, existe estudo científico que comprova que o escalda-pés é equivalente a tratamentos com ansiolítico, tá ali equivalente, né? Então, eu recomendo. Eu vejo também que, além de todos esses aspectos que a gente falou, eu vejo que um fator fundamental que eu gosto de falar nesse assunto, porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito, é conseguir navegar dentre as passagens de tempo aqui dentro da cabeça. Então, pessoas que têm muito excesso de passado, por exemplo, a gente percebe que é uma pessoa às vezes um pouco mais melancólica, possibilidade até de desenvolver algum tipo de depressão, muita culpa em coisas que já aconteceram, e pessoas com excesso de futuro, digamos assim, ela pode também desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade. E o que eu observo, no caso de pessoas depressivas, por exemplo, é uma falha no acompanhamento do movimento da natureza. Então, por exemplo, a pessoa às vezes dorme demais. E às vezes, pelo processo até depressivo, ela acorda depois do meio-dia, por exemplo. Então ela acorda no momento que o sol está num procedimento já de se recolher. É a hora que o organismo começa a se preparar para se recolher. É muito recomendável que pessoas que tenham processos depressivos que acompanhem mais o movimento do sol, que recebam a luz do sol pela manhã, que tenham um contato maior com a natureza, né? No caso de pessoas que têm ansiedade excessiva, como é que você vê, Edgar? Você acha que acompanhar o processo da natureza e se ligar mais na natureza também é uma terapia para a pessoa se sentir melhor? Então, isso aí é fundamental, né? Essa conexão com a natureza. Em tempos de vida moderna, onde a tecnologia ela é predominante no nosso dia a dia, então o homem desenvolve tecnologia para agilizar a vida e ele ter mais tempo. E o que acontece é que ele ocupa esse tempo com outras coisas. Então ele começa a ter uma demanda de atenção muito maior. Embora as coisas estejam mais fáceis, mas ele está muito mais conectado com mais coisas, tendo muito mais demandas de outros assuntos. Isso gera um distanciamento, primeiro dele mesmo, porque eu fico o tempo todo prestando atenção, que nem a Lígia no computador, 6 telas ao mesmo tempo, eu falo, como é que você gerencia tudo isso? E isso deixa a pessoa em suspensão. Então, ela é como ela saísse dela e ficasse o tempo todo demandando naquilo que ela está focada, seja no computador, seja nas pessoas, seja no futuro, no planejamento que ela tem, que ela fica querendo que aquilo aconteça, como se trouxer aquele sonho para agora. E isso não é possível. Essa desconexão, primeiro de si, através de um tempo acelerado, a pessoa também não percebe o seu entorno, ela se desconecta da natureza. Então, é muito comum as pessoas não saberem a lua do dia hoje, a pessoa não olha se tem uma árvore, se tem um passarinho cantando. A própria ansiedade não permite
essa harmonia com os sons da natureza. É importante quando a pessoa consegue essa conexão de poder ter um som de água corrente, de poder ter um aquário e poder ficar admirando os peixes. Isso é algo que tranquiliza, que nos conecta com a natureza, né? Então, sim, olhar o sol traz vitalidade, o sol traz energia, disposição, clareza, até para a gente pensar. Só de pensar no sol, a gente já ganha um ânimo novo. Então, quanto mais a gente puder pôr pé no chão, tomar sol, caminhar e se conectar com a natureza, é muito melhor. Ah, Edgar, mas eu tenho uma vida que eu não tenho tempo para isso. Então, para e imagina nos momentos que você teve com a natureza. Se num determinado momento você está no meio de uma reunião e você está sentindo uma tensão, você pode fazer isso, né? Visualiza você naquela cena, então você põe o Tico na cena e o Teco está acompanhando a reunião. Então, é um grau de concentração que você consegue administrar esse eu interno, você internamente, com as situações externas que estão acontecendo, né? E conseguir achar o ponto de equilíbrio. Então, com isso que o Edgar falou, tá aí uma explicação também para a tal da TPM que hoje em dia as mulheres têm, né? Porque antigamente, bem antigamente, a gente não, primeiro que não tinha essa expressão e não se ouvia tanto falar disso. Então, essa desconexão da natureza. Então, a TPM, a mulher está entrando na menstruação, às vezes até no período que ela está mesmo menstruada, há uma mudança muito grande de hormonal, né? Então, isso mexe totalmente com os humores, com a disposição, muitas vezes tem muitas dores físicas. E aí, a mulher tem que continuar no mesmo ritmo de trabalho que ela tem, com as responsabilidades de casa, dos filhos, quem trabalha fora, com metas a cumprir, etc. Então, assim, para mim veio agora uma explicação da TPM, sabe? De que eu tô saindo daquilo que é natural, porque esse é um momento em que a mulher precisa de um repouso, de uma introspecção, de deixa eu me recolher, um momento de recolhimento. E aí ela não pode fazer isso, né? Porque há uma exigência toda aí da vida, da sociedade, etc. Aí os homens é que tem que ter paciência, né? Com essa situação toda. Entendi, é isso aí, verdade. Haja paciência. É. Tudo isso que a gente falou, muitas coisas foram levantadas que são fundamentais para a gente entender o processo humano e até como é que a gente é, né? Se conhecer mais como é que a gente é. Então, não necessariamente a pessoa ter uma ansiedade de algum evento que está para acontecer é uma coisa ruim, mas tudo que é excesso e começa a atrapalhar a vida precisa ser tratado, às vezes, precisa buscar auxílio, precisa buscar recurso com terapias ou com exercícios, coisas que conectam a gente no momento presente, que faz com que a gente tenha mais contato com a natureza, que a gente possa se acalmar, se centrar mais. Então, tudo isso é fundamental. Na conclusão dessa conversa de hoje, eu quero dizer, assim, da importância das pessoas buscarem auxílio. Você que está precisando de um auxílio para tratar algum transtorno de depressão ou de ansiedade, não é menor ou maior do que ninguém. É só uma questão de ajuste que está precisando ser feito. É importante que esse auxílio chegue até você para que você possa viver uma vida mais feliz, realmente resolver as coisas que precisam ser resolvidas para ter uma vida mais desembaraçada, uma vida menos agarrada nas coisas ruins e para ter uma vida mais leve, viver de uma forma mais leve, né? Então, se você se identificou com algum desses assuntos que nós falamos aqui, algum desses sintomas, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Então, eu vejo assim, qual o momento de buscar ajuda de uma terapia, por exemplo? Ou quando eu não estou bem comigo e não estou conseguindo resolver sozinho, ou eu estou fazendo mal para alguém e também não estou conseguindo resolver sozinho essa situação. Ou seja, ou eu faço mal para mim, ou eu faço mal para o outro, ou às vezes até as duas coisas. E quando é para o outro também, geralmente as pessoas sinalizam de alguma forma. E aí, se eu não consigo resolver a questão sozinha, então é o momento de buscar ajuda, sim. O olhar de um profissional, de quem não está envolvido na sua situação, de uma pessoa neutra na sua vida, então a gente consegue assim ampliar, é como se fosse colocar um holofote na vida e a gente consegue olhar as coisas sob outro ângulo, com outra clareza, e a partir disso, sim, a pessoa conseguir fazer novas escolhas na vida, né, com mais consciência daquilo que ela está precisando mudar, daquilo que ela precisa fazer para melhorar. Então, eu recomendo, sim, que busque ajuda,
Os nossos contatos vão estar aí na descrição do vídeo. A gente está à disposição de auxiliar também. Mas é isso, procure ajuda, né? Se não está conseguindo sozinho, vamos buscar quem possa ajudar. Ninguém é o que é sozinho. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a falar com alguém, mas não necessariamente a gente conseguiu ter fluidez, ter clareza em tudo que a gente vive. Então a gente precisa um dos outros. E o processo de terapia nada mais é do que isso, a gente conseguir olhar um problema por vários ângulos. Com mais consciência, tem condição de fazer escolhas com mais assertividade, com mais clareza de propósito que você tem na sua vida. Então, a minha mensagem, principalmente nesse período que estamos vivendo de quarentena, né, que você consiga criar momentos para você restabelecer o seu equilíbrio, para você ter calma, olhar na natureza, a natureza externa, mas a sua natureza interna. É um momento que a gente está de reclusão, de olhar para si. O que eu posso melhorar na minha vida? O que eu preciso conhecer mais de mim mesmo para eu poder oferecer para o mundo, né? Porque o mundo nos oferece tanta coisa, né? Oferece o ar, o sol, as nuvens, a água, a chuva, o chão. Então, tanta coisa que a gente recebe, e o que a gente está devolvendo para esse mundo, para essa natureza? Porque somos a mesma coisa, não é eu sou e a natureza é, a natureza fora. Eu faço parte dessa natureza, o quanto eu estou integrado com isso tudo. Então, que você possa se harmonizar, achar o seu caminho, e que se você, por algum momento da vida, precisar de apoio, é um apoio momentâneo, não é para o resto da vida que você vai precisar tomar um remédio necessariamente, ou que você vai precisar fazer terapia. É até encontrar o seu equilíbrio novamente. E esse equilíbrio é mais consciência e mais autonomia na sua vida. Então, fica aqui o meu abraço, espero ter podido contribuir com você. Grato, Daniel, mais uma vez aí por estar participando, por estar nos convidando, é uma honra, e que esse programa dê muito certo e possa chegar até mais pessoas, de forma que as pessoas tenham mais conhecimento e participem mais. Beleza, Um grato aí grande por ter abraço. participado, viu? Valeu mesmo, foi bem legal. Um abraço. Gratidão.